Uma das principais notícias da semana foi a treta envolvendo o presidente americano Donald Trump e o Papa Leão XIV sobre a pena de morte. Vamos conversar um pouquinho sobre essa treta, mais uma entre eles, né? A controvérsia começou quando o governo Trump anunciou a volta dos pilotões de fuzilamento para acelerar as punições por pena de morte, o cumprimento das sentenças de pena de morte por meio dos pilotões de fuzilamento. Cerca de uma hora depois do anúncio do governo Trump, o Papa Leão XIV, em um vídeo enviado à Universidade DePaul, critica a decisão e diz que a pena de morte é inadmissível. E como foi a repercussão dessa polêmica entre os católicos? Bom, o que me chama a atenção é que a popularidade do Trump ela aumenta entre os católicos após esse embate com o Papa Leão XIV. Ou seja, os católicos conservadores de hoje seguem mais o presidente americano do que o sumo pontífice, né? Do que o Papa. Na visão dessas pessoas, o Papa é comunista, ou mesmo o Papa é liberal. Mas o que dizem a tradição e o magistério da Igreja Católica? Vamos resgatar os principais documentos da Igreja Católica. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no seu artigo 2267, diz o seguinte: a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Então, na verdade, o Papa Leão não está trazendo nenhuma novidade. Ele só está defendendo o que é previsto no Catecismo da Igreja Católica. Mas aí o conservador católico vai dizer o seguinte: bom, mas esse artigo do Catecismo da Igreja Católica ele foi alterado em 2018 pelo Papa Francisco, que era comunista. Antes não era assim. E o conservador católico tem uma meia razão, uma certa razão em afirmar isso. De fato, né, o artigo foi alterado em 2018 pelo Papa Francisco. Acontece que, historicamente, a Igreja ela já admitiu, sim, a possibilidade de pena de morte, mas em contextos extremos, né? Em contextos muito específicos, considerando a pena de morte como um recurso extremo para a defesa da sociedade, que deveria ser usada em casos raríssimos. Contudo, ao longo do século XX e no início do século XXI, a partir de uma compreensão mais profunda do significado da dignidade humana e também das possibilidades dos sistemas prisionais modernos, o magistério da Igreja desenvolveu uma posição cada vez mais restritiva, que culminou em 2018 numa rejeição clara e objetiva da pena de morte. Mas aí o conservador católico vai dizer o seguinte: mas a tradição da Igreja não pode mudar, estão mudando a tradição e o magistério da Igreja. Bom, a tradição e o magistério da Igreja muda sim. Ele não só pode, como ele deve mudar. E ele evolui continuamente. E, bom, se você não acredita nisso, isso é papo para outra discussão em outro momento. Então, o artigo de fato foi alterado em 2018, o artigo 2266 do Catecismo da Igreja Católica. Antes de 2018, ele dizia o seguinte: o ensinamento tradicional da Igreja reconheceu como fundamento
o direito e o dever da legítima autoridade pública, o Estado, de infligir penas proporcionais à gravidade dos delitos, sem excluir, em casos de extrema gravidade, a pena de morte. Então, a pena de morte era aceita pelo magistério da Igreja, pela tradição da Igreja até 2018. A partir de 2018, a redação passa a ser: a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e a Igreja deve empenhar-se com determinação para a abolição da pena de morte em todo o mundo. Essa é a posição corrente atual da Igreja Católica. Então, houve, de fato, uma mudança de entendimento. Antes de 2018, se entendia que a pena de morte era teoricamente possível, mas em circunstâncias raríssimas, extremas. A partir de 2018, a pena de morte passa a ser inadmissível em qualquer circunstância. E as justificativas para essa mudança são a dignidade da pessoa humana, mesmo os piores criminosos têm direito a essa dignidade, porque são filhos de Deus, a falibilidade do sistema penal, ou seja, a possibilidade de erro do sistema penal. Ou seja, uma pessoa inocente pode ser condenada e executada, né, e perder a vida, e só anos depois ser comprovada a sua inocência. E aí não teríamos como resgatar a vida dessa pessoa, né, como desfazer esse erro judicial. A terceira justificativa é a desnecessidade, ou seja, não é mais necessário, pode até ser que um dia no passado, em circunstâncias extremas, tenha sido necessário aplicar a pena de morte em casos específicos. Hoje isso não é mais necessário. Por quê? Porque as sociedades modernas possuem sistemas prisionais eficazes que podem tirar o cidadão do convívio social sem, no entanto, tirar a sua vida. E a redenção, a pena de morte, ela elimina a possibilidade de redenção do cidadão. Ele não tem como se redimir, porque uma vez que ele foi assassinado. Então ele não tem como se arrepender. Bom, a pergunta que talvez nós deveríamos estar fazendo é como é que a Igreja Católica chegou a um dia aceitar a pena de morte. E aqui é importante destacar alguns fatos. Primeiro, que a Igreja primitiva, até o século IV, era completamente contra a pena de morte. Agora, quando a Igreja se torna a religião oficial do Estado romano e passa a se interligar com o Estado romano, ela gradualmente passa a reconhecer a legitimidade da pena de morte. Afinal de contas, o Estado romano aplicava a pena de morte em diversos casos. Aí, durante a Idade Média, alguns teólogos tentam desenvolver justificativas teológicas bastante sofisticadas e criativas para tentar justificar a pena de morte. É o caso de Santo Agostinho, que viveu ali entre 354 e 430, ainda não era na Idade Média, né? Estava ali no comecinho da Igreja Católica, quando ela começa a se entrelaçar com o Estado romano, com o poder romano. Santo Agostinho argumentava sobre a legitimidade da pena de morte em contextos específicos. Foi o primeiro teólogo a começar a aceitar essa posição, reconhecendo que o Estado, como instrumento de ordem divina, poderia exercer a força letal para manter a paz e punir os malfeitores, desde que motivado pela justiça e não pela vingança. Aí já na Idade Média, São Tomás de Aquino, que viveu
entre os anos 1225 e 1274, na sua grande obra Suma Teológica, defendia a pena de morte como legítima defesa da sociedade, usando a analogia da amputação de um membro infectado. Então, cada pessoa singular se compara a como se fosse uma parte do corpo, né, de um todo. E se um homem é perigoso para a sociedade, é louvável e salutar que lhe tire a vida para preservar o corpo inteiro, né, o bem comum. Então, assim como se alguém tem uma infecção no braço, é preferível que se ampute o braço para salvar o corpo todo. Assim, São Tomás de Aquino dizia que um homem poderia ser condenado à pena capital para salvar a sociedade inteira. Bom, mas é importante que se diga que desde os primeiros séculos da Igreja, diversos líderes da Igreja Católica eles se manifestaram claramente contrários à pena de morte. E um exemplo disso é Lactâncio, né, que defendia que não há qualquer distinção que se possa fazer. Sempre será crime matar um homem. Então, para Lactâncio, não tinha nenhuma circunstância que justificasse a pena de morte. E Lactâncio viveu ali entre 250 e 325 depois de Cristo. Já o Papa Nicolau, que viveu entre os anos 800 e 867, ele dizia o seguinte: esforçai-vos por livrar da pena de morte não só cada um dos inocentes, mas também todos os culpados. E até mesmo Santo Agostinho, que desenvolveu uma teoria, uma teologia que aceitava a pena de morte, em um caso prático, né, em um caso real, onde homicidas assassinaram 2 sacerdotes, Santo Agostinho pediu ao juiz para não tirar a vida dos assassinos e justificou da seguinte maneira: não que pretendamos com isso impedir que se tire a indivíduos celerados a liberdade de cometer delitos, ou seja, não estamos defendendo o crime, mas queremos que, para esse fim, seja suficiente que, deixando-os vivos e sem mutilá-los em parte alguma do corpo, aplicando as leis repressivas, eles sejam afastados da sua agitação insana para serem reconduzidos a uma vida salutar e pacífica, ou que, retirados das suas ações perversas, sejam ocupados em algum trabalho útil. Também isto é condenação. Mas quem não entenderia que se trata mais de um benefício que de um suplício, uma vez que não se deixa campo livre à audácia da ferocidade, nem se retira o remédio do arrependimento. Então veja que mesmo Agostinho tinha um pensamento muito parecido com o que hoje é defendido no Catecismo da Igreja Católica. São João Paulo II, um Papa, né, muito querido entre os católicos conservadores, ele não alterou o catecismo, mas em sua encíclica Evangelii Vitae, de 1995, ele argumenta fortemente contra a pena de morte. Papa João Paulo II diz o seguinte: esses casos, né, de absoluta necessidade da pena de morte já são muito raros, se não praticamente inexistentes. Então, o Papa João Paulo II já dizia: olha, esses casos aqui que a gente admitiria, teoricamente, a pena de morte, eles já são, na prática, inexistentes, né? Existem meios alternativos para aplicar uma punição, resgatar o cidadão sem tirar-lhe a vida. Paulo II, ele diz o seguinte, no ponto 27, no item 27, no mesmo horizonte se coloca igualmente a aversão cada vez mais difusa, ou seja, mais difundida na opinião pública
à pena de morte, ou seja, há uma aversão, né, na opinião pública contrária à pena de morte, e para o Papa João Paulo isso é bom. Nesta linha, coloca-se o problema da pena de morte, à volta do qual se registra, tanto na igreja como na sociedade, a tendência crescente para pedir uma aplicação muito limitada, ou melhor, a total abolição da mesma. Então, o Papa João Paulo II já defendia a abolição da pena de morte. Se olharmos o compêndio da doutrina social da Igreja, publicado em 2004, pelo presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, o compêndio da doutrina social da Igreja diz o seguinte: a Igreja vê como sinal de esperança a aversão cada vez mais difusa ou mais difundida na opinião pública à pena de morte. Ou seja, a Igreja vê com alegria, como sinal de esperança, essa aversão da sociedade à pena de morte. Embora o ensinamento tradicional da Igreja não exclua, uma vez comprovadas cabalmente a identidade da responsabilidade do culpado, a pena de morte, se esta for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Então, se essa é a única medida, a tradição da Igreja, né, até aceita, né? Mas é preferível os métodos não cruentos. Né? Os métodos não cruentos, ou seja, não violentos, de repressão e de punição, são de preferir, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. E aí o compêndio da doutrina social da Igreja vai na mesma linha do Papa João Paulo II. Os casos em que é absolutamente necessário suprimir o réu, ou seja, aplicar a pena de morte, já são muito raros, são praticamente inexistentes. Bom, então tudo isso desemboca em 2018, quando o Papa Francisco altera o item do catecismo da Igreja Católica. E ele vai além, Papa Francisco vai além. Na Fratelli Tutti, Papa Francisco diz: hoje afirmamos com clareza que a pena de morte é inadmissível e a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo. Para um Estado de direito, a pena de morte representa um fracasso, porque obriga a matar em nome da justiça. É justo, né, matar para resolver um problema? É justo contratar um matador de aluguel? Se questionava, né, o Papa Francisco. E na Fratelli Tutti também, no número 268, Papa Francisco diz o seguinte: por conseguinte, todos os cristãos e homens de boa vontade estão chamados hoje a lutar não só pela abolição da pena de morte, legal ou ilegal, em todas as suas formas, mas também para melhorar as condições carcerárias, no respeito pela dignidade humana das pessoas que estão privadas de liberdade. E relaciono isso com a prisão perpétua. A prisão perpétua é uma pena de morte escondida. Então o Papa Francisco vai além. O Papa Leão segue na mesma linha do Papa Francisco, dizendo que a dignidade da pessoa humana não se perde mesmo após o cometimento de crimes muito graves. O Papa Leão, ele se baseia em 3 pontos principais, principalmente a dignidade inviolável da pessoa humana. Então não se pode violar a vida, né? A pena de morte, ela viola essa dignidade da pessoa humana. A segurança sem as execuções, ou seja, é possível proteger a sociedade sem que se use a pena de morte. Então as prisões, os sistemas prisionais modernos podem garantir a proteção da sociedade sem necessariamente matar
o cidadão e tirar-lhe a chance de conversão, de recuperação. E o terceiro ponto destacado pelo Papa Leão é a coerência daqueles que se dizem pró-vida. Então, eu não posso ser contra o aborto, por exemplo, e a favor da pena de morte. Isso é uma contradição. Então, o Papa Leão cobra essa coerência. Então, o Papa Leão falou algumas vezes: alguém que diz ser contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, não é realmente pró-vida. Alguém que diz ser contra o aborto, mas está de acordo com o tratamento desumano dos imigrantes nos Estados Unidos, não sei se é pró-vida. Não se pode rezar a Deus como o Pai e em seguida ser duro com o próximo. Então, Papa Leão vai muito nessa linha da coerência. Os fundamentos teológicos da oposição contemporânea à pena de morte são principalmente a dignidade inalienável da vida humana, da concepção até a morte, o direito à vida, que é um direito fundamental de todos os seres humanos, o fato de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e somente Deus é o dono da vida, o mandamento absoluto, né? Não matarás. Então, é um mandamento que deveria ser muito forte tanto para judeus quanto para cristãos, porque é um mandamento que foi dado a Moisés, né? Já no Primeiro Testamento. Então, não tem nenhuma concessão no mandamento recebido por Moisés. É simplesmente não matarás. Não tem nada escrito não matarás, mas no caso XPTO pode-se abrir uma exceção. Não, o mandamento é claro, simples, direto, não matarás. A questão da vingança e versus a justiça, a pena de morte ela não faz justiça verdadeira às vítimas, ela vinga muitas vezes as vítimas, serve para promover vingança e não justiça. E a falabilidade humana, ou seja, os sistemas judiciais podem falhar e inocentes podem ser condenados à pena de morte. O que seria trágico, né? O sétimo ponto é que já existem meios alternativos, ou seja, prisões, o sistema prisional já permite proteger a sociedade sem ser necessário tirar a vida de uma pessoa, de um cidadão. E o último ponto, a redenção possível, ou seja, o ser humano tem sempre a possibilidade de se redimir, de se arrepender e de mudar de vida. A pena de morte, ela tira essa possibilidade. E os meios alternativos, não. E você pode estar se perguntando também, mas o que a Bíblia diz sobre a pena de morte? Não só o que o magistério da igreja, a tradição da igreja diz, mas e a Bíblia? Diz o quê? Se você é um cristão evangélico, por exemplo, deve estar se perguntando, mas o que a Bíblia diz sobre a pena de morte? Bom, na Bíblia, a vida humana ela é vista como um dom de Deus. Ela não é uma propriedade do indivíduo ou do Estado, né? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o sopro de todo ser humano. Está lá em Jó. Então a vida pertence unicamente a Deus. É por isso que o mandamento lá em Êxodo consta apenas não matarás, sem nenhum mais, ou porém, ou entretanto. Então, se somos todos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai, como que eu posso desejar a morte de um irmão, por mais cruel que ele seja? Como rezar cotidianamente a oração do Pai Nosso, né, chamando a Deus de Pai, se eu quero a morte de um irmão? Se Deus habita em todos os batizados, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como desejar a destruição de um ser humano, de um templo do Espírito Santo? Isso não faz sentido. Além disso, Jesus se identifica explicitamente com os presos, né? Estive na prisão e fostes me visitar.
É por esses mandamentos, né, por essas atitudes que seremos julgados no dia final, né, no julgamento final. Tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estive preso e me visitaste. Estive preso e me visitaste. Por fim, o exemplo do bom ladrão, né, crucificado ao lado de Jesus. Ele nos lembra como devemos tratar os chamados bandidos, né? O bom ladrão, onde a tradição chama de Dimas, né, que a tradição chama de Dimas, é acolhido por Jesus com a promessa do paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, é uma afirmação muito forte, né, que indica que a possibilidade de conversão e salvação nunca é totalmente excluída para quem cometeu crimes. E mais, a promessa não tem condição alguma, ela não está condicionada a nada, nem a obras futuras, nem a penitências prolongadas, nem a aprovação eclesiástica. O que Jesus diz é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma declaração de salvação imediata, baseada unicamente na fé. Bom, por tudo isso, essa controvérsia entre Trump e Papa Leão sobre a pena de morte, ela na verdade, teologicamente, não é uma discussão nova. De fato, essa discussão já vem sendo tomada, já vem ocorrendo ao longo da história da igreja. A igreja passou de uma aceitação da pena de morte, que desde o começo da sua integração com o Estado romano, né, como religião oficial do Estado romano, a tentativas de justificação teológica na Idade Média, até uma rejeição contemporânea firme, né, ela é inadmissível. Essa evolução ela não representa uma ruptura na tradição, mas uma aplicação mais profunda dos seus princípios centrais. Então, o Papa Leão ele segue o Papa Francisco, reafirmando que a vida humana ela é sagrada em todas as circunstâncias e que a justiça não requer a morte, né? E que a redenção, a conversão, o arrependimento é sempre possível. A questão fundamental, então, é sobre que tipo de sociedade nós queremos construir em relação à prática da justiça. Uma justiça vingativa, retributiva, ou uma justiça que converta, uma justiça que mude, que recupere o cidadão. Paz e bem.